Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp também à sua disposição é São Paulo, é 11 974012235, um telefone que fica à sua disposição também é São Paulo, é 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, médica psiquiatra Sônia Maria Mota Palma. Sônia Maria, que é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Sônia, grato por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu não sei corretamente, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção é TDAH? Como é que associação, pronuncia essa sigla aqui? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A associação é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, tá? Perfeito. Que é a BDA. Também conosco a dermatologista Michele Raical, que é membro do Grupo Brasileiro de Melanoma, do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia e Academia Brasileira de Medicina Anti-Envelhecimento. Michele, grato por ter vindo, Michele. Obrigada a você. Medicina de anti-envelhecimento? Isso. É mesmo? É. Depois você dá o seu consultório. Pode deixar. Eu e o Cicarelli estamos desesperados para... Pode deixar. Psicólogo e escritor Alexandre Bess, autor do livro Que Era Doce Virou Amargo. Alexandre, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui numa mesa tão estrelada de convidados e vamos fazer um belo programa. Eu anunciei aqui, você já está no segundo, O Que Era Doce Virou Amargo. Esse é o primeiro volume e esse aqui que eu vou te presentear agora é o segundo. Eu vou distribuir para os ouvintes Não daqui tem problema nenhum. do Gente que Fala. E o primeiro volume com o prefácio de Fernando Jorge. Maravilha, né? Eu acho que se não for o melhor escritor brasileiro, Sim, não tem sim. nem que falar do Fernando Jorge. Realmente é aquela pessoa que fala e a gente para escutá-lo, porque ele, de cada 5 palavras que ele fala, você não entende 4. E atualmente ele está querendo fazer a revisão do Globo, né? Ele está empenhado em revisar o Globo. Só isso ele quer. Não é nada. Cardiologista Bruno Valdigem, que é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Bruno, boa tarde, Bruno. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Isso. Tem uma sigla que é mais... É a SOBRAC. SOBRAC. Dedicada, dentro da Sociedade de Cardiologia, é a sociedade dedicada só ao estudo de arritmias cardíacas. Um registro lamentável, o falecimento do senhor Gentil Miguel da Silva, que é pai da nossa diretora Zenilda Salvato. O falecimento ocorreu ontem à noite em Mirandópolis, interior de São Paulo. O sepultamento será realizado às 5 horas da tarde no cemitério lá em Mirandópolis. Zenilda e familiares, nosso carinho, nossos sentimentos, a equipe ABCOM, Gente que Fala, a AltV, todos nós dedicando este momento difícil que a Zenilda passa, se distancia da gente neste período e o motivo é extremamente lamentável. No nosso Gente que Fala, a volta às aulas já exige um grande cuidado das famílias com o retorno dos filhos à escola. No caso de crianças com autismo, esse cuidado precisa ser redobrado. Especialistas indicam que essa adaptação seja feita aos poucos e, se possível, com antecedência, mudando a rotina dentro de casa, exibindo fotos da escola, separando alguns itens representativos, tanto da escola quanto da família, para aumentar a segurança da criança. Sônia Palma, esse assunto é direto contigo. Na verdade, não é só os autistas, eu acho que todas as crianças estão iniciando agora as aulas, os pais e a escola têm que ter um cuidado especial. Tem chegado muito no meu consultório crianças que estão com muito medo e não estão indo à escola por receio de se separar dos pais ou porque tiveram alguma situação de bullying no ano passado. Em relação aos autistas, essas crianças são crianças que precisam muito de rotinas muito fixas, rotinas muito bem claras, né? E sempre é um problema quando começa o ano, vai mudar de professor, vai mudar de classe, muda de amiguinhos, muda de rotina. Então, todas essas dicas, até que você comentou, são super importantes. Assegurar à criança uma rotina para dormir, para acordar no dia seguinte, o material que vai levar,
por exemplo, fotos, que é uma coisa interessante, fotos dessa escola, quem são os amiguinhos, muitas vezes levar essa criança antes, já para conhecer a escola, já começar uma adaptação. E eu acho que outra coisa importante que a gente fala muito das crianças, mas os pais também ficam com muito receio, né? Então é importante esclarecer para eles, né, estas dicas, e que o melhor é o afeto, mas ser também um pouco pontual, porque se toda vez que a criança falar que não vai para a escola não for, né, seja ela autista ou não, cria um problema grave ao longo do ano letivo. O texto aqui se refere ao autista, mas você se expressou dizendo que crianças não querem ir à escola? Crianças que não são autistas. Crianças normais. Que a gente entende como normais, né? Só essa semana, umas 4 foram no meu consultório que não conseguem ir, por diferentes motivos, eles não conseguem ir para a escola e não estão frequentando. Você fala de bullying, mas vai para a escola, criança que sofreu bullying em período anterior? Muitas vezes sofreu bullying no período anterior, no ano passado, então não quer voltar com medo. Outras têm receio que aconteça alguma coisa com a família, que a gente chama de ansiedade de separação, né, que esse é um quadro bastante comum na primeira infância. Então a criança vai para a escola, não vai porque ela acha que alguma coisa vai acontecer com os pais, e essa separação é muito difícil e elas acabam não indo para a escola. Outras porque entram num quadro de ansiedade, de depressão, de fobia, acabam não entrando. E os autistas, muitas vezes, eles são até mais fáceis, eles até vão se tomar estas... Exatamente esse aspecto que eu ia pedir a tua observação. Crianças que a gente coloca como comuns, não é? Elas podem ter esse problema de rejeição ao início das aulas, tal. Mas um autista, ele está sendo conduzido, ele tem um outro tipo de tratamento. Esses também teriam... Então, eles são até um pouco menos frequentes na minha prática, mas quando esses autistas estão ainda num quadro bastante inicial de tratamento, muitas vezes eles não gostam de mudanças de rotina. Então, eles passaram um mês e meio em casa, vão mudar para uma outra rotina. Essa rotina vai ter que ser assistida. Tem que ser, haver uma preparação para essa nova rotina. De diferentes maneiras. Eu acho que a que eu gosto mais é pedir para os pais já irem para a escola com a criança, antes de iniciar o ano, já conversar com a professora nova, já fazer uma ambientação nessa escola nova, já chamar um amiguinho que ele tenha um pouco, que eles tenham uma dificuldade de relacionamento, mas sempre tem um que tem um pouquinho mais de relacionamento, ajudá-lo nessa fase de se ambientar na escola. Isso funciona muito bem. Alguém que ele tenha identificação. Isso, por mínima que seja, porque eles têm basicamente o problema do autismo, é a dificuldade de relacionamento com o outro, mas sempre tem uma criança que ele se dá um pouco melhor. Michele? Tem alguns casos, né, Sônia, que as crianças não querem também ir para a escola e que os pais muitas vezes até concordam, que está sendo questionado o modelo de escola hoje. Né? O acesso à informação está muito mais fácil. Então, as pessoas podem estudar em casa e aí eles questionam porque está exibindo, a criança expondo a perigos, a riscos, e que poderia estudar em casa. Tem tido esse tipo de coisa no consultório? Não, até porque, por lei, isso não é possível, né? O Conselho Tutelar, a escola comunica ao Conselho Tutelar. Nos Estados Unidos até tem tido. É assim, mas no Brasil isso nós não temos essa cultura ainda, e até porque há uma denúncia formal se a criança, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, se a criança não frequenta a escola, é passível de denúncia. Então, com isso não acontece. Acontece aquelas crianças que têm um transtorno mental grave, que não podem ir para a escola, e a gente opta por fazer um estudo em casa, mas o MEC tem toda uma regulamentação para isso. Né? Obrigada. Os autistas são pessoas extremamente inteligentes e muito sensíveis também. Além de tudo isso que ela falou, o que eu tenho reparado assim, ultimamente, eu não atendo criança, mas a gente sempre está em contato com adulto, essas coisas todas. E eu vejo que é muito clássico na psicologia, quando a criança ela não quer a escola, além de tudo que foi falado aqui, existem outros fatores também, muito ligados ao aspecto da criação familiar, né? É muito importante distinguir criação de educação. Educação é o seguinte: a gente está aqui nessa mesa, saber conversar, um saber esperar falar o outro, não é agora aquela coisa de programa político, os caras ficam lá se degladiando. Você saber falar uma língua, você saber ir num restaurante francês ou num barzinho de esquina e se comportar igual. Isso é educação, né? Você saber se comportar em público socialmente. Criação é o que vai mudar a nossa personalidade. Então não tem nada a ver com educação. Por isso que eu falo que criminoso nunca volta, porque a personalidade já está formada e o cara tem o prazer de atirar, enfim, mas é outro tópico que a gente vai entrar aqui agora. Mas algumas crianças, justamente por causa desse modelo de criação familiar ou paterno ou materno,
acha que pode tudo, acha que realmente tem ali uma autonomia, e é um dos motivos que ele não vai para a escola também. Ou ainda, numa situação contrária, algumas crianças têm algum problema familiar, e não dá para a gente detectar qual seria, porque pode ter muitos, e se expressa dessa maneira como um pedido de ajuda também. Você concorda com isso? Tem várias outras facetas isso, né? Cardiomiopatia periparto, é isso mesmo? Pronunciei Isso. corretamente? Porque Perfeito. eu me atrapalho com as palavras com uma facilidade muito grande. Embora rara, a cardiomiopatia periparto ainda é uma das principais causas de mortalidade materna no mundo. Seu diagnóstico ainda é impreciso, já que os sintomas de insuficiência cardíaca podem ser confundidos com os da gravidez. A doença provoca inflamação do músculo cardíaco, causando dilatação e enfraquecimento do coração e levando à insuficiência cardíaca, à redução do fluxo sanguíneo e ao aumento da pressão arterial. Bruno, pode me detalhar tudo Sim. isso aí? Na verdade, a cardiopatia periparto é uma doença que, apesar de ser estudada há mais de um século, o diagnóstico ainda é difícil. Por quê? O que acontece? Geralmente o coração sofre algum tipo de dano, injúria, alguma inflamação, geralmente do último mês da gravidez, e pode iniciar até 5 meses após o nascimento do bebê. E isso gera um quadro de insuficiência cardíaca na mãe. E às vezes esses sintomas ficam confusos para a mãe e para quem acompanha, porque é normal, pelo aumento da barriga, pelo final da gestação, já ter um inchaço das pernas, já ter um cansaço maior, já ter um pouco de falta de ar para atividades que antes ela não tinha, e o diagnóstico passa despercebido. Na verdade, é um quadro que 3/4 dos pacientes que chegam a apresentar esse quadro têm uma melhora importante, revertem, chegam até mais da metade, chegam a reverter espontaneamente para o coração, volta ao tamanho normal no final do primeiro ano. Só que alguns pacientes evoluem com insuficiência cardíaca crônica. E esse diagnóstico, quando não é feito a tempo, você não tem tempo de iniciar as medicações adequadas à mãe, e com isso ela pode desenvolver um quadro que vai dificultar muito, por exemplo, o parto do segundo filho, ou vai dificultar muito uma próxima gestação, até, na verdade, a atividade de vida que a mãe estava habituada vão ser limitadas por conta de insuficiência cardíaca, que é um cansaço fora do padrão, quando o coração não consegue bombear sangue e oxigênio suficiente para nutrir o corpo inteiro. Uma pergunta que pode parecer fora de, mas onde se confunde, né, com a gravidez, os sintomas de uma doença que você esclarece que é bastante grave, né, com a gravidez? Porque nos parece que a gravidez é assim, gravidez não é doença, isso eu afirmo, né? A gravidez não é doença, mas de repente os sintomas se confundem de que forma? Em algum ponto, na verdade, próximo do final da gestação, o aumento do tamanho do útero começa a comprimir alguns vasos do abdômen. São vasos, por exemplo, a veia cava inferior, que é o vaso que traz todo o sangue das pernas para o coração de volta. E essa compressão leva a um pouco de inchaço nas pernas. Isso é muito comum. A gestante já tem um pouco de dificuldade, ainda mais no próximo final da gestação, pelo menos as que eu tive contato, tem muita dificuldade em deitar de barriga para cima. Então elas se queixam de falta de ar, que é diferente da falta de ar da insuficiência cardíaca. Mas às vezes numa consulta, numa conversa um pouco menos atenciosa, na verdade, pode passar despercebido. Uma gestante que fala, minhas pernas estão inchando, e alguém vai falar assim, isso é normal. Eu estou com um pouco de falta de ar, especialmente quando eu deito. E alguém fala, é da barriga. E a grávida, os sintomas da gestante geralmente são subvalorizados por quase todo mundo. Quase todo mundo levanta que é uma coisa de grávida, que são hormônios, que são... A gente, na verdade, o mundo subvaloriza o sintoma da gestante. Agora, como isso é comum mesmo, quem já teve uma gravidez sabe, né? Os pés emaciam, tudo. Como é que faz essa diferenciação? Agora eu fiquei preocupada. A ausculta típica. Ausculta. Na ausculta, o coração aumenta de tamanho, você consegue, no exame físico, auscultar, por exemplo, sons diferentes, sopros que não tinham antes aparecem. No raio-x de tórax, você pode ver o tamanho do coração um pouco aumentado. Um exame que é fácil de fazer, que é o ecocardiograma, ele já vê o tamanho do coração, mas na verdade a suspeita vem quando é um cansaço muito acima do normal, que foi um início muito súbito. Ela estava bem até o 7º, até o 8º mês, de repente começou a piorar muito o cansaço, piorou muito as atividades.
Uma queixa que é bem característica, chama mais atenção, é a falta de ar no meio da noite. A pessoa está deitada, começa a ter falta de ar de repente. Isso é muito comum em insuficiência cardíaca, mas não tem motivo para uma gestante ter uma falta de ar no meio da noite. Se acordada com falta de ar, tosse com escarro róseo, ou até um pouco raio de sangue, que costuma dar de noite por conta de insuficiência cardíaca, não é para ser visto na gestação. Nossa, eu acho isso super importante, essa sua fala, porque normalmente vira tudo piripaque de grávida, né? Sim. Tudo piripaque de grávida, né? Sônia, ótimo. Não, e a gente pode comer bola, os médicos podem acabar não valorizando essa queixa. Não se valoriza, né? É uma queixa que... Nossa, super importante. Mulher grávida fica muito chata. É isso que você não quis falar? Mais ou menos. Alexandre, algo a acrescentar? Eu acho que tem algumas mulheres que realmente têm uma preocupação maior e tem outras que realmente não ligam tanto. Aí vai depender muito da estrutura, né, e da rigidez dessa mulher em relação a como ela opera não esse problema, mas essa coisa. Acho que você falou que a gravidez não é doença, eu concordo. Eu acho que a parte mais gostosa do hospital é a gravidez. É quando você vai feliz para o hospital, né? Enfim. E poderia ser rotina no pré-natal a ausculta cardíaca, né? Porque é uma coisa fácil de fazer, um estetoscópio, qualquer médico tem, e aí ausculta o coração, né? Isso que eu estava pensando na minha gravidez. Ninguém escutou meu coração no final de gestação. Eu acho que é importante essa... Sim. Isso. Mas você também não era uma grávida chata. Boa. Não era. Mas estou aqui pensando. Tá reavaliando agora? A chatice ou era doença. Eu tenho uma menina. Tem uma menina? Psicóloga. Essa colega também. É todo... Não sai da área. Não sai da área, né? Aí, como é que eu falo isso? Hiperidrose? Hiperidrose. Hiperidrose. Eu preciso, né, de um auxílio aqui quando começa a entrar numa área específica. A hiperidrose é uma doença benigna que causa suor excessivo, principalmente em mãos, pés, axilas e couro cabeludo. Apesar de ser uma doença benigna, atinge cerca de 3% da população, causando desconforto físico e emocional. A boa nova é que ela pode ser tratada com a toxina botulínica, com um procedimento realizado em consultório, reversível, de baixo risco ao paciente, Michele. É isso mesmo. A hiperidrose afeta muitas pessoas, é muito mais comum nas plantas e palmas. E axilar é o que mais as pessoas se incomodam, né? E de palma da mão também. E a gente tem um sucesso muito grande usando toxina botulínica. É maior o sucesso na axila e na palma da mão. No pé, o sucesso não é sempre, não é tão frequente quanto nesses outros locais. No couro cabeludo também tem um sucesso importante e frontal também, quando é uma sudorese frontal. E gera um constrangimento muito grande para o paciente, então é uma solução fácil que é por um tempo prolongado o resultado, é um tempo maior do que quando é usada a toxina botulínica para rugas, porque o músculo da glândula sudorípara é muito pequeno, então ele atrofia. Então, por um tempo maior, você vai ter o benefício. Então, quando você fala de mãos, né, axilas, né, às vezes as pessoas estão transpiram escandalosamente nas axilas, nas mãos, mas nos pés, ninguém fala, estou com o pé, né? E pode causar vários problemas, né? Porque pode dar infecção secundária. Então, realmente, nos pés é uma queixa frequente pra gente, né? As pessoas não comentam entre si. Posso fazer uma pergunta? Deve. E é o seguinte, tem um efeito adverso em alguns antidepressivos que é suor excessivo. E muitas vezes eles interrompem a medicação por conta disso. Estaria indicada também? Pode usar, para medicação pode também. O que não é indicado é quando tem uma doença associada. E aí é outro caso, porque aí é a hiperidrose secundária, a doença, a infecção. E a gente faz essa diferenciação, né? Esses sintomas podem ser, como é que eu coloco o termo, independentes? A pessoa tem apenas na palma da mão, apenas na axila, no couro cabeludo? Pode. De repente alguém que... Pode. Muitas vezes ela tem só na palma da mão e na planta do pé tem um pouco, mas não tão importante. Sempre é assim. Às vezes ela tem na axila e no couro cabeludo só um pouco. E às vezes só tem na axila. E muitas vezes é também genético, né? Porque 80% tem isso na família, né?
As pessoas no couro cabeludo? No couro cabeludo. Tem gente que vive de cabelo molhado. É. E sofre com isso. A pessoa não consegue estar sempre com o cabelo molhado. O aspecto feio. Aspecto como se estivesse sujo. Né? Mas hoje em dia, todos esses... Pode ser disfarçado isso aí ou não? Pode, mas incomoda muito para a pessoa, né? Mas, Michele, e a aplicação? Aqui diz que pode ser feito no consultório. No consultório? Tranquilamente. Aplicação tranquila. São injeções, né, que a gente faz na pele, nesse caso, porque quando a gente faz para ruga no rosto, a gente faz no músculo. No caso, como a gente quer atingir a glândula, a gente faz na pele. E aí a gente dilui em anestésico para que não haja muita dor. E, claro, para quem não tem problema com anestesia, né? Se a pessoa for alérgica, aí já complica um pouco. Mas é mais indolor na axila, né? Palma de mão, planta de pé, aí realmente sem anestesia ficaria complicado. Geralmente a gente usa com anestesia mesmo. Eu ia entrar no couro cabeludo para saber se queda de cabelo decorrente disso. Né? Homem fica muito preocupado com queda de cabelo. O Alexandre gostou. Você não tem esse problema, eu Alexandre? Espero que não. Acho que nesse ponto Deus me ajudou bastante. Né? Eu acho que não vou, mas diferente dos meus irmãos, que realmente tem 5, 6 anos a menos do que eu, a menos. Nossa, né? Mas enfim, realmente não tem essa genética. Mas acho que eu puxei mais o lado materno e tal. Mas queda de cabelo tem muita coisa hoje também. Tem muita. Depois você me explica direitinho. Sim, tem injeções. Vai ter fila para perguntar muita coisa legal. Depois que termina o programa, tem uma fila extensa aí. Ela pega a senha, É bom ir colocando a senha já. Arthur, pega a senha já aí, tá bom? Deixa eu fazer uma perguntinha para ela. Eu esqueci do nome, mas eu tinha uma paciente que se queixava muito, que ela suava debaixo da axila, mas a questão dela é em relação ao cheiro. Como é que é? Bromidrose. Bromidrose, exatamente. Funciona também? A bromidrose, ela vai melhorar um pouco porque o suor vai diminuir, mas ela tem que ser tratada de outra maneira, porque geralmente é por causa de infecção secundária, ou por fungo, ou por bactéria. Então a gente tem que agir desse jeito e pode ser um pouco mais difícil. Mas é reversível totalmente. É reversível, mas é chato, pode voltar. Principalmente uma coisa que ajuda muito é fazer esfoliação das axilas no banho. Porque um macerado de pele fica aumentando essa infecção secundária, porque vira uma comida para bactéria, comida para fungo, fica um pouco mais úmida a região. Eles adoram nos devorar, né? A gente... Mas, Michele, o que você fala, não é definitivo um tratamento desse? Que você disse que pode voltar? Bom, a toxina botulínica, ela sempre tem um período, né, que ela age. Então, quando a gente usa para rugas, geralmente é mais ou menos 6 meses, de 4 a 6 meses. Algumas pessoas chegam a 8 meses. No caso de axilas, já tem relatos até de 18 meses. Né? Então, o tempo é prolongado, por causa daquilo que eu falei, que a glândula é muito pequena. O músculo da glândula sudorípara. Já no caso de plantas e palmas, é um intervalo parecido, é mais ou menos 6 a 9 meses no máximo. Assim. O prazo de validade aí, não pode haver a reclamação de que a doutora disse que eu tinha superado o não, a gente voltou tudo. A gente sempre explica que depois vai ter que fazer de novo, depois de um certo período, aí faz de novo. Mas os resultados são muito bons. Para quem tem o problema, vale muito a pena. Tem validade, então. Tem. Ô, Alexandre, o que era doce virou amargo. A Sônia está interessada. Ela gostou. Tô aqui. Não, que bom que ela gostou, né? Porque a minha colega é psiquiatra, se ela não gostasse, eu já ia embora. Mas o que é? Um livro... Eu trabalho numa linha... Independente do que eu vou conversar contigo aí sobre o carnaval. O carnaval. Eu trabalho numa linha, o meu Exancopé, né? Sim. Se aprender, nunca mais se esquece. Não, nunca mais. Eu trabalho na linha do romance psicológico. Então, o que é isso? Eu não trabalho com livro estritamente técnico e nem estritamente romance. Por quê? Porque eu acho que eu gosto de fazer livro para o povo, para a população. Né? Livros técnicos nós aqui temos que ler. Eu leio pelo menos um, todo mês eu estou lendo um. Todos nós aqui. Essa é a conduta, não tem como você escapar disso. Mas o povo não precisa disso. Então, eu ponho aqui uma coisa o que eu pego? Eu pego um aspecto psicológico, diluo no expediente do livro e crio um romance, né, muito gostoso, para que as pessoas possam aí realmente se identificar na sua vida e, ao mesmo tempo, ter o entretenimento do romance. Eu trabalho com muito filme, eu amo filme, amo novela, então aqui tem bastante, né?
Esses dois livros têm mais ou menos 200 filmes e algumas novelas ali, onde mostra o quê? Eu trabalho com uma terminologia chamada CFM, Característica Funcional Mental. Ela sabe muito bem disso, que é o nosso componente psicológico que te rege você, que é a estrutura principal do seu caráter. E aí eu criei um romance muito legal. Esse livro começa na Carolina do Norte. É um cara que perdeu, um psicólogo. Todos os meus personagens são psicólogos, claro, eu fiz psicologia. O protagonista vai ser psicólogo. Enfim, então é óbvio. Aí ele psiquiatra é secundário, vai ficar no papel secundário. Não, é que eu, enfim. Não, aqui tem, porque ele namora uma psiquiatra. Ele namora uma psiquiatra. Já assim não reclama. E aí o que acontece? Ele começa a se queixar que ele queria férias, ele traz na bagagem cultural dele a morte de uma namorada loira que ele gostava muito, uma linda loira, e vem para o Brasil passar férias. No Brasil, ele vai para Santa Catarina e se depara com uma outra moça, uma ruiva muito linda, mas estando lá, ele não consegue se relacionar. Estando lá, ele não consegue se relacionar por medo, que é uma das características funcionais mentais, o medo. O mesmo medo que ela falou da criança ir para a escola, tem gente que tem medo de se relacionar. Poxa, eu vou namorar com ela, não, mas ela, inconscientemente, ela me lembra uma namorada que eu tive, sei lá, 10, 5 anos atrás. Você não consegue se relacionar, ou por outras estruturas. Então, o livro, ele faz o quê? Ele funciona como uma ajuda para os casais se conhecerem, sem ser crítico. Mas, ao mesmo tempo, poxa, eu assisto esse filme, é esse problema que eu tenho. E dá umas pequenas soluções. É muito gostoso. Aí, em Santa Catarina, ele tem um relacionamento com essa moça. Tem um capítulo lá que eu chamo de Sedução Profunda, que a moça, ela sequestra o cara, ela tira ele do Costão do Santinho, onde passa a história, leva para o Ponta dos Ganchos, que é um resort para casal em Santa Catarina, e tem uma noite de amor deslumbrante lá com ele. E o cara dopado e seduzido. Ele não sabia que estava sendo seduzido. Né? Em livro pode tudo. Enfim. Mas o herói é o mesmo no volume 2? É continuação. Né? Eu estou terminando a trilogia agora. Então tem um outro que você... Tem o número 3 também. O número 3 eu estou escrevendo, não acabei ainda. Eu tenho aqui o que era Doce Virou Amargo, o volume 1. E o que era Doce Virou Amargo, o volume 2. Isso, essa editora, um beijo para a minha editora que cedeu o livro para eu vir aqui no seu programa, né? Que não é sempre que acontece isso. Quer dizer que esse nem chegou ainda, ou está chegando? Não, foi lançado agora, tem 3, 4 dias que foi lançado. Que maravilha. Não está nem nas livrarias ainda. Sim. Né? E aí esse cara, ele é seduzido por essa moça, não lembra, volta para o estado dele, que é em Charlotte, na Carolina do Norte, e quando ele chega lá, ele é incumbido de pedir um estudo explicando por que os relacionamentos não dão certo, que essa é a alma do livro. Né? Eu trato de almas gêmeas aqui, nada de coisa mística, coisa científica mesmo. E aí quando ele pede uma ajuda, e quando ele chega, quem que é? A moça do Sul, que ele conheceu, que era uma psiquiatra também de Charlotte, que fica... não em Charlotte, mas fica em Charleston, que é na Carolina do Sul. E aí a história se desenrola muito legal. E agora ele vai enfrentar o passado dele no Havaí, onde uma moça que ele gostava, enfim. Muito, muito gostoso. Um livro, eu acho parabéns, muito parabéns. Bom. E tem muitos filmes aqui, Esposa de Mentirinha, Amor Custa Caro. Tem, acho que aqui tem uma relação de filmes no final, tanto nesse que você tem como esse aqui. Filmes que todos nós aqui conhecemos, que está analisado psicologicamente, que é bem o que eu faço, eu analiso filmes e novelas. Parabéns. Lembrando que a novela brasileira é a melhor novela do mundo. Não tem igual. Eu costumo dizer que a Globo está para a novela como o Hollywood está para o filme. Não tenha dúvida. México, Venezuela, com todo respeito, não tem atores que chegam no pé do Brasil. Especialmente atores de novela. Eu vou mais pela qualidade. Aqui é insuperável. Nem tanto atores, mas a qualidade, além dos atores, né? A qualidade é inquestionável. Do mesmo jeito que o Hollywood é filme de ação e também vai ser insuperável sempre. Exatamente. Independente dos atores. Verdade. E o Carnaval? Bom, Carnaval é a melhor festa do planeta. Eu acho que é uma festa que é a festa mais mágica de toda a constelação terrestre. Eu acho que o Carnaval é uma época que você pode ter várias facetas ali. Você pode se isolar, você pode meditar, você pode curtir, você pode ir para a avenida. Se você tiver alguma escola de sua preferência, faça. O que não pode fazer no Carnaval é você ficar em casa sem fazer nada. Faça alguma coisa para a sua vida de útil. Curta essa festa. Deixa se contagiar por essa energia. Porque quando você... Até me arrepia. Quando você pisa na avenida, é uma coisa... Nenhuma outra festa no mundo tem essa nossa energia. E aí o aspecto aqui nesse momento é o consumo de álcool. Bom, o álcool, vamos lá. O que está tendo com álcool? O álcool é uma droga, isso é muito importante a gente saber, é uma droga lícita. Tá? Não estou falando mal das pessoas que bebem. Não é isso. Eu acho que o álcool você pode beber sim e com responsabilidade. Só que o álcool inibe o sistema nervoso
né, central. Então, o que acontece? A pessoa vai beber final de semana para dar aquela relaxada, para ficar tranquilinho, afogar as mágoas, tudo bem. Desde que não guie, acho que pode beber o que quiser. Caia bêbado e chama um táxi. Não guiando não tem problema nenhum. Não vai ter também não oferece risco a ninguém, né? Não oferece. Agora, entre aspas, né, tem algumas pessoas que ficam mais nervosas. O álcool tem vários estágios, não vai dar para a gente falar porque é muito rápido. E acho que se eu for entrar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Mas, enfim, sendo o estágio da violência tal, em alguns pontos. Ou então aquelas pessoas que bebem, já chegam em casa e batem na mulher, que não é o nosso foco aqui também. Agora, o que acontece? O que está acontecendo hoje, o grande problema do álcool está sendo o energético. Tá? Então, o que acontece? O energético elimina toda a função do álcool, não só física como psicológica. Por quê? Quando você bebe até um certo ponto, você fala, pô, chegou a conta, eu vou para casa descansar, eu vou para casa dormir. O energético te barra disso e te começa a criar a ilusão de que você pode mais, de que você pode mais, de que você pode mais. E você vai chegar realmente, aí sim, a ter atitudes totalmente contraproducentes na sua vida. Então, assim, quer beber álcool? Beba o álcool. Quer beber o energético, bebe o energético, mas não misture, especialmente as mulheres, porque a constituição corpórea da mulher é menor, ela absorve mais e ela vai ser mais impactada com a questão da mistura do álcool e do energético. E com isso, suscetível a fazer uma série de besteiras, inclusive... Carnaval, as pessoas pensam que pode tudo, né? Sim, e gera uma moda, porque é uma moda você estar numa danceteria, tomar um uísque com energético. Me dá um energético qualquer, sei lá o que, não vamos falar marca aqui. Mas todos eles, veja, todos os energéticos são muito complicados, porque você pode, inclusive, morrer, porque eles são à base de taurina e cafeína. Todos os energéticos têm escrito também que não é recomendado usar com álcool. Sim, claro. Até as propagandas deles são sempre para esporte, para estudar, para dirigir, para coisas de dia. Exatamente. Eles são voltados para coisas de dia. Exato. E tem um cardiologista aqui tem que vai coisas me deixar muito mentir. boas. Tem coisas muito boas no energético. Tem até vitaminas legais. A própria taurina é bacana, mas tem a hora certa. Tem o jeito certo para a coisa certa. Inclusive, teve agora nos Estados Unidos, saiu na Fox ontem, 5 estudantes americanos que morreram em função do pico. Por causa, teve arritmia cardíaca, né? Por causa disso aí. Sim, o energético tem uma dose concentrada de... Na verdade, a ideia é que eles tentem juntar todos os estimulantes lícitos, na medida do possível, cafeína, taurina e o que eles puderem concentrar aí, para tentar dar o máximo de estímulo para o sistema nervoso. Então, só que nesse ponto, uma dose energética tem a concentração de 10 doses aqui, mesmo volume de café, por Exatamente. exemplo. Isso, 10 doses. Você tomasse de cafeína mas a concentração total acaba sendo um pouquinho, um pouquinho mais alta. Neste momento, o nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Bom, Sacopé, como é que você está? Em paz. Podemos falar sobre cirurgia plástica para os homens? Ah, com certeza. Os homens também têm direito, né, Sacopé? No final de contas, a gente está no mesmo mercado de trabalho. Homens estão procurando mais, é isso, doutor Letísio? Veja, Sacopé, eu não sei se estão procurando mais. Porém, existe já uma queda de alguns tabus. Você tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, aquele homem que chegava ao consultório e falava assim, olha, eu não estou respirando bem, eu estou com um problema de desvio de septo, porém, já que você vai mexer, você não pode tirar esse ossinho, dar uma levantadinha, estreitar. Não, hoje o homem já chega e fala, eu não gosto do meu nariz está feio. Aí se aproveita e faz a parte interna, também que eu não respiro direito. Então, está havendo, vamos dizer, os homens estão assumindo mais que realmente eles são seres humanos como mulher, só que a mulher, pela própria característica feminina, ela é mais, não digo mais vaidosa, mas ela é mais competitiva com a outra mulher, entende? Que geralmente a mulher se veste não para o homem, porque o homem nunca sabe, geralmente, né? Se aquele vestido está na moda, se o comprimento da calça é esse. A outra mulher sabe, entende? Então é mais ou menos isso, é uma certa competitividade entre a aparência das mulheres. Ah, o busto daquela é mais farto, está mais durinho, menos durinho. Então, o homem não, o homem ele visa o bem-estar próprio, óbvio, porém ele visa um pouco também o mercado de trabalho. É aquele cara que vem tirar aquelas bolsas palpebrais, ele está com um papinho embaixo aqui assim do queixo, aquela flacidez, na hora que ele coloca o paletó e a gravata fica pegando no papinho que está flácido, incomoda.
porque isso dá um aspecto assim que ele já está ficando envelhecido, quer dizer, envelhecido significa menos energia para o trabalho. Então tem todo esse aspecto para o homem. Para a mulher também tem, mas o homem se foca um pouco mais nisso. E a ginecomastia, que é mama em homem, que dá um complexo muito grande, porque o cara não tira a camiseta na praia, não tira a camiseta no churrasco na casa do amigo, porque alguém vai brincar com ele por esse motivo. Oh, esse peitinho tá bonitinho. Ai, pronto, acabou o dia do cara. Entende? Então, você tem vários aspectos masculinos que são um pouco diferentes do feminino, mas que a procura tem aumentado um pouco, mas tirado um pouco do tabu que o homem não faz. Desculpa a expressão, mas fazer cirurgia plástica não é coisa de homem. Entende? Isso está caindo por terra, porque o homem faz sim, assumido sim. Eu vim aqui para tirar um pneuzinho, minha barriga está caída. Então, eu acho isso muito bom, porque os homens têm a ter autoestima melhor também. A mulher faz para melhorar a autoestima. Os homens estão também fazendo para melhorar a autoestima, Zacopé. É uma coisa boa, é uma coisa boa. Apenas em casos de cirurgia corretiva, agora é estética mesmo. Não é que antes era corretiva, é que o cara vinha para estética, mas ele queria embutir na queixa dele alguma coisa corretiva, para não ser julgado, para não ser interpretado como um cara que está procurando futilidades, vamos dizer assim. Ah, ele está preocupado com a aparência. O homem não tem que preocupar com a aparência, o homem tem que ser macho, o homem tem que trabalhar. Está caindo por terra isso, Zacopé. O homem tem sim vaidade, o homem tem sim autoestima, ele quer se sentir bem, bonito com ele mesmo e melhorar para o mercado de trabalho. Eu acho que hoje em dia você vê muito isso, muito isso. Gente que fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Para nós. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O assunto aqui, o Alexandre estava falando de toda a disposição dele, né, para, além de escrever o livro, além de clinicar como psicólogo, ainda tem a faceta de ator, que ele está em dúvida se assume ou não a carreira, né? Então, multifunções ele tem. Isso é ótimo. Chama de Jack of the Trades. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Muito, né, Michele? Muito. Esse dinamismo todo, próprio da idade também, viu? Obrigado. Um grupo de cientistas descobriu que a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, pode revelar comportamentos de isolamento comumente observado no autista. É responsável por parte do encanto que a mãe desenvolve por seu bebê, pela autoconfiança e por estimular a interação com os outros. O estudo, no entanto, ainda é considerado inconclusivo, pois os resultados dos testes com humanos foram controversos. Sônia, testes controversos nessa altura? Na verdade, não é tão recente essa ideia da ocitocina. Sim. A ocitocina é o hormônio do leite, né, que faz a mãe amamentar e tem esse estímulo com o bebê que provoca o aumento do leite e aí a relação com a criança, mas isso não é tão recente. Esse ano, no congresso que teve, ano passado, já teve um congresso internacional de psiquiatria infantil nos Estados Unidos e eles já apresentaram essas pesquisas, já tem pesquisas anteriores. Então, na verdade, ele é feito ainda em animais, né? em ratos que são feitos esse trabalho, ratos que são modificados geneticamente e que passam a ter características autísticas. E aí eles aplicam a ocitocina, né, que é um spray, e aí melhora. Alguns estudos dizem que eles melhoram a sociabilidade. Apesar que nos Estados Unidos que eles têm acesso a muito mais coisas, a muito mais fácil, alguns países conseguiram já esse spray de ocitocina e estão usando nas crianças. O problema é que é um hormônio, né? Então, enquanto não tem realmente, né, um trabalho científico em humanos que comprove, acho que é muito arriscado esta questão de ficar usando esse spray de ocitocina, até porque tem questões ligadas a aumentos de hormônios em crianças, né? E a criança pode, inclusive, ter secreção, né, de leite por aumento hormonal. Então, acho que é promissor, né? Esse último congresso até apresentou dados mais promissores, mas ainda está na pesquisa mesmo. Eu acho que, por enquanto, a questão do autismo ainda é baseado na estimulação, na relação com a mãe, na relação, estimular a relação interpessoal, né? Trabalhar muito isso, a afetividade. Isso, porque isso ainda é muito, pode ser para daqui a alguns anos. Porque quando eu leio uma série de descobertas, né, estímulos, aí inconclusivo. Porque tem um estudo anterior que foi feito com uma amostra. Porque assim, as pesquisas, tem vários grupos que fazem pesquisas com um número muito pequeno de crianças, nesse caso, vamos dizer, do autismo. Então, uma amostra muito pequena, você não consegue generalizar o que você conseguiu de positivo naquele trabalho. E tem um estudo, eu não vou recordar o nome do pesquisador, que ele fez uma amostra muito grande e realmente ele não observou uma melhora com a ocitocina nesse grupo de crianças. E, recentemente, esse é um grupo americano mais novo, mais recente, diz que teve alguma, mas em ratos. Então, é difícil. Nem tudo que você pesquisa em animais, em modelo animal, você pode transferir para o ser humano como uma certeza, porque os animais são manipulados geneticamente para poderem participar da pesquisa. O que não é o que acontece exatamente nas crianças. Eles são adaptados a uma situação para poder reagir dentro do que a pesquisa pretende. Exatamente. Eles alteram a parte genética do animal, ele passa a expressar um comportamento que é aquele que a gente quer estudar. E aí eles utilizam a medicação e veem se aquela medicação vai ou não ajudar naquilo que estão estudando. Só que rato para ser humano tem uma... Alexandre Bessa? Não, eu acho que quando você fala em parte química, orgânica, não é muito a minha área, né? Eu trato mais da área mental, a gente entende muito pouco, acho que
eu acho que o que eu poderia complementar, aliás, desculpa, é que realmente essa incentivação do afeto e do tato familiar, não só com a mãe, mas especialmente com o pai, também seria muito importante para compor essa criança melhor no seu dia a dia, já que ela já entra no mundo com uma deficiência, né? Uma deficiência orgânica. Não sei se eu estou errado, o autismo não tem cura, ele tem controle, é isso? Ele não tem cura. Então, assim, veja, é uma criança que já vai estar, não que limitada, mas vai estar um pouco mais em desvantagem. Então, cabe aos pais sanar essa desvantagem com muito carinho e afeto. Eu acho que a grande questão é que os pais, eles ficam muito... Um pai de uma criança com transtorno do espectro autista, que hoje é o nome correto de falar, né? Até você me perguntou do Asperger, hoje não se fala mais em Asperger, é transtorno do espectro autista. Isso é recente, de maio do ano passado. Os pais ficam muito aflitos e ficam buscando essas novas técnicas ou medicações e podem pôr em risco as crianças. Então tem que esperar por exemplo, a nossa Anvisa, o FDA americano aprovarem para uso realmente nas crianças. Bruno? O que eu queria comentar é que, para quem não tem muito hábito de lidar com isso, o hormônio, na verdade, é um sinalizador, é um mensageiro. Todos os hormônios do corpo são feitos para sinalizar e dar uma ordem, uma função específica. Então, quando a gente não tem, foi o que você estava comentando, quando a gente insere um hormônio para que aquele corpo não estava adaptado, não estava deficiente, por exemplo, ele vai gerar um monte de processos dentro do corpo, que alguns a gente espera e outros são não mensuráveis. Tem um monte de outras coisas que acontecem junto de um hormônio exógeno, um hormônio que não foi produzido pelo próprio corpo, que são imprevisíveis. Nesse caso, a gente às vezes está inserindo um hormônio de uma forma pouco controlada. Eu sei que tem estudos e, no momento, estudos controversos, a discussão é essa, porque às vezes você seleciona um grupo de pessoas para um tipo de estudo, seleciona um outro grupo de pessoas e oferece aos dois o mesmo tratamento. Então o resultado no grupo do primeiro estudo vai dar positivo, no outro vai dar negativo, mas o viés, às vezes, está na seleção das pessoas que você colocou como cobaias, como testes. Exatamente. Então, da mesma forma que o rato, o macaco, o porco, cada grupo prefere estudar num tipo de animal por uma opção, mas às vezes os resultados não são reprodutíveis pelo outro. Você vai trocar o objeto do estudo, você troca todo o resultado. Se você pensar em criança, em que você introduz um hormônio exógeno, né, você vai provocar uma cadeia de alterações que a gente não sei se tem um controle específico. A gente vê isso em anabolizante, que são hormônios, o pessoal usa indiscriminadamente, acaba procurando uma coisa que é aumento de massa muscular, eventualmente vem uma cascata de problemas outros que não estavam esperando que vão vir juntos. Tudo tem que ser com critério, com estudo, claro. No caso do autismo, como não é tão frequente, não é uma coisa super frequente, as amostras grandes fica mais difícil. Né? Então, esse é o problema, quando não tem uma quantidade tão grande de gente para fazer a amostra grande. Mas olha, só uma questão, a gente até estava discutindo outro dia no meio dos psiquiatras infantis, que está tendo uma epidemia, entre aspas, de autismo. O autismo, quando eu comecei a estudar, já faz alguns aninhos, eu não vou dizer quanto, ele era 1 para quase 10 mil. Hoje é para a última estatística americana é para 1 para 88 crianças. Isso é muito. 1 para 88 muito, é muito. Mas é publicação nos americana Estados Unidos ou mundial? Dos Estados Unidos. Foi a pesquisa americana. Lá, quer dizer, no Brasil, qual é a incidência? Nós não temos essa pesquisa tão clara. Chegamos. Né? Você sabe o que deve isso? Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro se forma de uma maneira diferente em áreas da sociabilidade, da fala, da comunicação. Agora, o que leva exatamente... Essa é a questão, porque se for realmente 1 para 88, é uma epidemia quase, né? Bruno, aproveitar a tua presença aqui. Nós estamos numa época de festejos, carnaval. E o que acontece com frequência, desmaios, aquele negócio. Como se proceder num momento desse? Bom, se o desmaio é pelo excesso, se o desmaio é eventual por outros problemas, como é que se distingue principalmente qual é o procedimento? O que eu faço se o cara desmaia no meu lado e continuo na escola? Isso é uma coisa interessante. Primeiro, manter a calma e a calma de todo mundo em volta. O que acontece é o pânico generalizado quando alguém cai no chão. Tanto de gente querendo colocar a colher dentro da boca, desenrolar a língua, virar de lado, jogar água no rosto, histeria coletiva, cheirar álcool, tem de tudo. Tomar mais uma. Abraçar e tomar mais uma. Primeiro, manter a calma. Em primeiro lugar, tentar acordar ou chamar a pessoa para verificar se a pessoa realmente está desmaiada.
Isso é uma coisa muito importante. Boa parte das vezes, realmente, é álcool, deitou, dormiu. Se a pessoa não estiver respondendo, aí a primeira coisa a ser feita é pedir para chamar ajuda. Isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer todos os processos que são necessários. Pedir para alguém chamar ajuda enquanto você cuida da pessoa que estiver deitada. A maior parte dos desmaios são autolimitados. Porque a pessoa fica de pé muito tempo, no calor, eventualmente desidratou, parte do sangue circulante vai para as pernas, pode chegar a meio litro, um pouco mais retido nas pernas pela gravidade, e o corpo entende como se estivesse sangrado, desidratado, e pela baixa pressão no cérebro começa a criar mecanismos para desligar a pessoa. A pessoa desliga, fica deitada e o sangue volta a circular. Esse é o desmaio de 90% dos casos. Acho que se estima que 1 a cada 10 pessoas ao longo da vida vão sofrer um desmaio, então é uma coisa muito frequente. E quando a pessoa deitar, eventualmente se você quiser levantar as pernas, mas deixar a pessoa deitada, confortável, ela vai acordar em alguns segundos. Quando a pessoa não acorda, que é o problema. Por isso que é muito interessante o estímulo ao aprendizado de suporte básico de vida, que o pessoal chama de BLS, o avançado SLS, que é a massagem cardíaca e, se necessário, a respiração boca a boca, para o caso da pessoa não acordar desse desmaio. Você chamou, não acordou, está deitada, 10 segundos, 15 segundos, não acordou ainda assim, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa a preservar a função do cérebro, preservar a vida no final? Cada minuto que passa sem numa situação de parada cardíaca, que é a raridade dos desmaios, que a pessoa não é reanimada, o cérebro está em sofrimento, está sem oxigênio. Então a chance de dano vai aumentando exponencialmente. Perfeito. Aproveitando aqui, Bruno, Vera da Vila Mariana, quais os principais sintomas desse tipo de cardiomiopatia? Existe algum fator que possa acelerar o aparecimento da doença? Bom, a cardiomiopatia periparto é uma coisa bem específica da gestação, do final da gestação e o começo do puerpério. Geralmente, mães com mais de 30 anos de idade, mães que já têm pressão mais alta, mães gemelares estão com maior risco. E os sintomas são cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas e, na verdade, um cansaço excessivo para o pouco esforço que é feito. Eventualmente, até em repouso, tem esse cansaço. Michele, Vilma da Lapa, quando um juiz autoriza o uso de bronzeamento artificial, é amparado por algum laudo médico? Ficou proibido o bronzeamento artificial por câmera, porque ele tem muito mais raios ultravioleta do que o próprio sol e induz muito mais a melanoma e a câncer de pele e outros, né, que aí vai ser o espinocelular e o basocelular. Mas existem aparelhos médicos para quando isso tem que ser feito para a saúde, né? O PUVA, o próprio VB, Narrowband. Então, a gente consegue fazer isso sem precisar pedir para o juiz. O médico pode fazer isso quando é para saúde. A psoríase muitas vezes precisa, o vitiligo, alguns tratamentos de algumas doenças que têm uma melhora com o raio do sol. Só que aí, no caso, a gente usa ou o VB ou o VA e nas doses certas, do jeito certo. Então, não precisa disso, de pedir para um juiz, porque esse aval existe, mas não com aquela câmera de bronzeamento. É outro aparelho, é outra coisa. Sônia Palma, Jaime do Jardim Bonfilioli, se as pessoas conversassem mais, se conhecessem melhor os tratamentos psiquiátricos e os remédios de tarja preta, seriam tão necessários? Não seriam. Eu acho que muitas vezes o médico medica com medicação. Tarja preta são, por exemplo, os calmantes, né? Porque realmente falta um entendimento do sofrimento psíquico dessa pessoa. É diferente. Problemas psíquicos, psiquiátricos, sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico, problemas familiares, problemas... os seus personagens, eles têm sofrimento psíquico e isso não é necessariamente um transtorno mental. Então, se você conversasse mais, se você encaminhasse para uma terapia, se as pessoas praticassem esporte, eu sou adepta disso, de esporte, comessem melhor, né, cuidassem melhor de si, com certeza cairiam muito a prescrição desses medicamentos. Alexandre Bez, Karina da Vila Medeiros, como deve proceder o pai quando nota tendência homossexual em alguns dos seus filhos adolescentes? Veja, eu acho que o grande lance da gente estar no século XXI é o conhecimento e a informação. Comportamento sexual hoje adverso, aquelas pessoas que não gostam, eu acho que tem que entender que é um caminho hoje sem volta, é normal. Primeiro fato é assim, não discutir com o filho e nem o filho se impor.
Eu acho que é um processo longo, mas assim, a homossexualidade é a estrutura mais normal que existe. Tudo que existe no mundo hétero, dentro de relacionamentos, quer dizer, no que se compõe os relacionamentos afetivos ou íntimos, acontece a mesma coisa no mundo homo. As traições, o medo de perder, as briguinhas, as diferenças. Os livros que eu escrevo são para casal. Mas um casal homossexual pode ler sem problema nenhum. Eu acho assim, o entendimento e a consciência de que realmente a homossexualidade é uma instituição natural, até porque o nosso cérebro está aqui, médicos que não vão me contradizer, né, especialmente um colega aqui da área mental também. Você tem as estruturas intelectuais, você tem as estruturas psíquicas, você tem as estruturas orgânicas. A parte nossa do corpo humano que regula a sexualidade humana está alojada no aparelho psicológico do cérebro. Entendeu? Então, o sexo ele é puramente psicológico. Quando uma pessoa tem vontade de ser um homossexual ou desenvolve isso, é porque ela está atendendo uma demanda que veio do seu cérebro. Não é uma questão orgânica, não é doença, não é pecado jamais. Eu acho, inclusive, o Zancopé, que deveria ter um feriado GLS, como tem o feriado da consciência negra, que eu acho que seria super importante. Não sou ligado a nenhuma ONG desse tipo, apenas eu acho que, graças a Deus, a gente vive num mundo hoje onde a informação existe. Se você pegar qualquer compêndio de psiquiatria, não está mais escrito ali que a homossexualidade é um desvio, ou é outra coisa qualquer. Então, assim, curtir sua homossexualidade, vai ser feliz, sempre usando preservativo, seja hétero ou homo, mas entender que é uma estrutura de condição de vida totalmente normal. Agora, sem brigar, sem impor, mostrar os porquês, e talvez esse pai, essa mãe, precise aí ser levado num psicólogo, num psiquiatra, seja ele qual for, da sua escolha. Mais para o pai do que para o... Claro, não pra... Olha, eu tenho 20 anos de consultório. Eu nunca tive no consultório um homossexual que chegou lá para falar da homossexualidade. Já chegou para falar de outros problemas, mas chegar lá no consultório e falar, tenho dúvida da minha sexualidade, comigo nunca tive. Tá? Mas é super normal, eu acho que tem que curtir mesmo, tem ali, e acho que deveria ter leis mais sérias proibindo certos setores. Eu sei que é um pouco controverso o que eu falar aqui agora, mas assim, homossexualidade não pertence à função religiosa. Religião não tem autonomia sobre a mente humana. Nenhum pastor evangélico, isso eu acho que é um crime. Quando um cara desse chega na TV e fala que você está possuído pelo demônio, esse cara devia ser preso, porque ele está o quê? Ele está destruindo muitas famílias que poderiam estar num processo de aceitação, e ele quer se meter numa área que não é dele. Gente, fator espiritual não tem nada a ver com fator mental nem sexual. Doutor Bruno, rapidamente, para paciente cardíaco, quando uma simples dor no coração pode ser um sintoma sério? A dor de infarto, angina, é uma dor que geralmente não cessa com repouso. Na verdade, quando começa a doer o peito, a dor uma surda, mal definida, que não consegue se localizar muito bem, que piora com o esforço, piora após a atividade física, é uma dor que deve ser considerada importante, em especial em homens após os 35, 40 anos e mulheres após a menopausa, que o maior risco de doença cardíaca fica aí. Dr. Bruno Valdigem, agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite para participar do Gente que Fala. Foi um prazer. Da mesma forma, Michele Raical. Muito bom tê-la aqui. Foi muito bom ter vindo, eu que agradeço o convite. Sônia Palma, da mesma forma, agradeço o teu retorno no Gente que Fala. Adorei o programa, muito bom, eu agradeço a todos. O Valdir Gomes da Cachoeirinha, Yara Santos, né, recebem os livros do Alexandre Bessa. Vou autografá-lo para eles. Ok, a Rayala passa direitinho esse autógrafo, ok? Obrigado por ter Eu que agradeço, eu tive a sorte de estar aqui, né, mais uma vez, numa banca tão estrelada, aprendi bastante com profissionais aí tão competentes, acho que é legal, acho que temos que fazer saúde, né, acho que esse é o nosso, né, eu acho que, eu nunca me esqueço da minha primeira aula de psicologia, que a professora falou, vocês vão ser psicólogos, né? A sua função é a transmissão da saúde. A promoção da saúde. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.